Sabe aquelas palavras que, tipo, parecem um campo minado? Sei bem. Dependendo de onde você pisa, o significado explode de um jeito completamente diferente. Com certeza. Hoje, a gente vai caminhar por um desses campos. A expressão igreja inclusiva. Um termo bem carregado hoje em dia. Muito. Para muita gente, essa frase já evoca uma imagem imediata, quase sempre ligada a um debate específico. Sim. Mas a nossa fonte de hoje, que é um artigo do site teológico.clube, de um autor chamado Diego Pereira do Nascimento, Certo. ele sugere que essa é só a ponta do iceberg. A proposta dele é que o termo foi, de certa forma, sequestrado. Sequestrado por uma única pauta, né? Exatamente. E que o sentido original é muito mais amplo e prático. Então, a nossa ideia aqui é ir além do óbvio. Entender as outras conversas que estão acontecendo por trás desse termo. Isso. Ok, vamos desempacotar isso. Exato. E, para começar a desempacotar, o autor nos dá uma definição base que, como você disse, já quebra a primeira expectativa. Qual seria? Para ele, uma igreja genuinamente inclusiva é aquela que acolhe todos os cristãos e atende a todas as pessoas, independente de limitações físicas ou mentais, cor de pele, nacionalidade. Ok, até aí tudo bem. Aí vem a parte-chave. Ou qualquer característica não pecaminosa inerente à pessoa. Peraí, essa frase final é o pulo do gato de todo argumento dele, não é? Característica não pecaminosa. Exatamente aí que ele traça a linha. É uma distinção teológica fundamental para tudo que ele vai construir depois. Certo. Ele defende que a inclusão e o acolhimento são universais. Sim, mas isso não significa endossar ou validar práticas que, na visão dele, são contrárias aos ensinamentos bíblicos. Então, de cara, ele já separa as coisas. Acolher a pessoa não é o mesmo que validar todas as práticas dela. Exatamente. Entendi. Então já temos um conflito de narrativa se formando aqui. De um lado, essa inclusão sobre acessibilidade, acolhimento social, e do outro, o debate que a gente mais vê por aí. Isso. Mas para essa primeira definição não ficar muito abstrata, que tipo de ações concretas o artigo sugere? Como seria essa igreja inclusiva na prática, segundo o autor? Ele dá exemplos bem pé no chão, sabe? Pensa numa igreja que, em vez de esperar as pessoas virem até ela, ela vai até as pessoas. Exato. Ela vai até uma casa de recuperação para dependentes químicos e realiza os cultos lá. E isso, para ele, é inclusão. Faz todo sentido. Ou então uma comunidade que tem intérpretes de Libras em todas as celebrações. Nossa, isso é fundamental. Garante que a comunidade surda não seja só um apêndice, mas parte integrante mesmo. Justamente. É sobre remover barreiras ativamente. E as barreiras não são só de comunicação. Que mais? Ele fala sobre promover atividades em áreas carentes, levando recursos, presença, e também sobre criar programas específicos para imigrantes. Ajudando com a barreira do idioma, da cultura. Isso, o acolhimento. A ideia central é que a igreja se mova em direção a quem está à margem, em vez de exigir que essas pessoas se adaptem a ela. O que eu achei curioso é que o artigo não para na teoria. Ele dedica uma parte considerável a um guia prático, quase um manual focado em um grupo específico. Pessoas com deficiência, as PCDs. Exato. E isso já diz muito sobre a perspectiva do autor, não acha? Parece que, para ele, esse é o verdadeiro teste da inclusão. Sem dúvida. Ele detalha um processo de 3 passos para uma igreja se tornar, de fato, mais inclusiva para PCDs. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é capacitar as equipes. Ah, claro. Não basta só ter boa vontade. Não basta. É preciso ter preparo. Isso parece ser mais do que só um tapinha nas costas e um seja legal com todo mundo, né? Ele fala em treinamento formal. Exatamente. Ele menciona que existem cursos, seminários específicos para voluntários e líderes a aprenderem a lidar com as diversas necessidades, para ter empatia, para oferecer um suporte que seja realmente eficaz. Entendi. O segundo passo se conecta a isso. A liderança da igreja precisa comunicar a importância do tema. Não pode ser um projeto isolado de um grupinho. Ah, sim. Se não vier de cima, vira um esforço que morre na primeira dificuldade. A liderança tem que comprar a ideia
E, imagino, direcionar recursos. Exato. É uma mudança de mentalidade que precisa ser institucional. O que nos leva ao terceiro passo, que é talvez o mais visível de todos. A parte física, a arquitetura da inclusão. Porque, de que adianta capacitar pessoas e mudar a mentalidade se a pessoa nem consegue entrar no prédio? Exatamente. O terceiro passo é otimizar a acessibilidade estrutural. E aqui a lista é bem prática. Instalar rampas de acesso, reservar assentos acessíveis. E que não fiquem isolados lá no fundo, né? Justamente. Pensar em portas automáticas e, claro, banheiros adaptados. São coisas que deveriam ser básicas, mas que muitas vezes são ignamadas. E ele vai além do óbvio, como rampas e banheiros. Sim, e aqui fica bem interessante. O autor menciona a importância da acústica do ambiente e dos níveis de iluminação. Como assim? Ele faz uma observação muito específica. Controlar o volume do som, reduzir ruídos intensos, pode tornar o ambiente muito mais acolhedor para pessoas no espectro autista. Nossa, que nível de detalhe. É pensar na experiência real da pessoa. É um cuidado que vai além de só cumprir a lei, né? É empatia na prática. Totalmente. E dentro desse espaço fisicamente acessível, que tipo de atividades o artigo sugere? Para integrar de fato essas pessoas na vida da comunidade. Ele aponta para 4 áreas. A primeira, a mais direta. Cultos acessíveis. Com libras, como a gente já falou. Isso. E também a disponibilização de Bíblias em Braille. Ele até cita o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil como um recurso para isso. Legal. A segunda área são os grupos de apoio. Criar espaços seguros onde PCDs e suas famílias possam compartilhar experiências, desafios. Um espaço para ser ouvido por quem realmente entende o que você está passando. Precisamente. A terceira área são as aulas adaptadas, como escola dominical. O artigo sugere o uso de métodos que vão além do texto, sabe? Usando libras, áudio, atividades mais lúdicas. E a quarta? A quarta são os eventos sociais, retiros, festas, que devem ser planejados desde o início para promover a integração de todos, com e sem deficiência, e não só para acomodar quem tem uma necessidade especial. O fascinante aqui é que ele não está só dando a opinião dele. Ele tenta ancorar essa visão em algo mais sólido, certo? Sim, ele se apoia numa fonte acadêmica, um trabalho de Genilda Mello e outros pesquisadores. E o que essa fonte diz? Ela afirma que a Igreja tem uma dupla responsabilidade na inclusão de PCDs, uma religiosa e outra social. Interessante. E o autor usa isso para confrontar o que ele chama de uma visão ultrapassada, aquela ideia antiga de que a deficiência seria uma maldição ou resultado de pecado. Uma visão bem capacitista, né? Exato. E para ele a perspectiva correta é de que pessoas com deficiência são colaboradoras do reino, ou seja, agentes ativos e valiosos na comunidade. Ok, então o artigo constrói toda essa visão de inclusão focada em acessibilidade, em ação social e em capacitação. Isso. Mas a gente sabe que no dia a dia, quando se fala em igreja inclusiva, a primeira coisa que vem à mente de muita gente não é uma rampa de acesso, é outra discussão. Como ele lida com o elefante na sala? Ele vai direto ao ponto. O artigo dedica uma sessão inteira para analisar o que ele chama de igreja inclusiva afirmativa. Que é o termo associado ao movimento LGBTQIA+. Exatamente. Para explicar isso, ele se baseia em outra fonte, uma dissertação de Átila Augusto dos Santos, que descreve esses espaços como um refúgio. Um refúgio? É, um lugar seguro contra o que essa visão considera ser a intolerância e o preconceito das igrejas tradicionais. Então, a própria definição já nasce em oposição a um outro modelo de igreja. Exatamente. O propósito, segundo essa fonte, é criar um ambiente de superação de preconceitos. O artigo também mapeia a terminologia. Às vezes são chamadas de igreja afirmativa, outras de igreja LGBTQIA+. Certo. E ele menciona até um debate que acontece dentro do próprio movimento sobre o uso da palavra inclusiva, citando o trabalho de pesquisadoras como Judith Butler e Fátima de Jesus Wise. Mostrando que a questão é complexa até para quem está dentro. Sim,
não é algo simples. Certo. Então, o que tudo isso significa no contexto do artigo? Depois de apresentar essa vertente, como ele descreve a perspectiva das igrejas tradicionais em resposta a ela? Apresentando a visão que está na fonte, de forma imparcial, o argumento central é que a missão da igreja tradicional, na perspectiva do autor, é a fidelidade ao que ela entende como os valores bíblicos. Valores que seriam inegociáveis. Exato. E isso inclui a prática do arrependimento para todos. E ele usa textos bíblicos para sustentar essa posição, imagino. Usa. O autor cita, por exemplo, Efésios 5:11, que instrui a não participar das obras infrutíferas das trevas. E na interpretação dele, isso seria um argumento contra. Contra o que ele vê como uma validação de práticas que considera pecaminosas. A visão que ele apresenta da igreja afirmativa é a de que ela representa uma concessão à cultura contemporânea, uma distorção do evangelho para se tornar mais palatável. E quais seriam as passagens bíblicas que ele usa para tratar especificamente da questão da homossexualidade? Ele menciona duas passagens que são frequentemente citadas nesse debate, Levítico 18:22 e Romanos 1:26-27. Certo. Na interpretação apresentada no artigo, esses textos condenam a prática homossexual. Portanto, do ponto de vista do autor, uma igreja não pode ser afirmativa nesse sentido e, ao mesmo tempo, ser fiel à sua interpretação das Escrituras. É importante reforçar que essa é a argumentação e a exegese que ele apresenta na fonte, né? Exatamente. Estamos reportando a visão do artigo. Entendi a distinção. Mas o artigo não se resume a esse debate, certo? Ele volta a ampliar o leque. Quais outras faces da inclusão a fonte explora para reforçar seu ponto inicial? Sim, ele faz questão de mostrar que a inclusão vai muito além. Uma área que ele destaca é a inclusão étnico-racial. Ah, isso é fundamental. Ele traz o exemplo da Igreja Hillsong em São Paulo, que criou grupos de discipulado chamados Raça Importa. Raça importa. Interessante. A ideia é criar um espaço intencional para discutir equidade racial e combater o racismo dentro da própria comunidade. Isso me lembra o que a gente falou sobre PCDs. A lógica é parecida, não? Não basta dizer todos são bem-vindos. É preciso criar estruturas ativas para derrubar barreiras. Exatamente a mesma lógica. Derrubar barreiras que, nesse caso, são culturais e históricas. Certo. Outro exemplo que ele dá é a inclusão de imigrantes. Ele menciona o trabalho de algumas igrejas no sul do Brasil que desenvolvem programas específicos para acolher imigrantes africanos e hispânicos. Ajudando não só com o básico, mas com a integração cultural e social. Isso. E, para amarrar tudo isso, ele volta à Bíblia. Como ele conecta esses exemplos práticos a um fundamento teológico. Se conectarmos isso ao quadro geral, o artigo busca enraizar todas essas ações em 3 pilares bíblicos. Quais são? O primeiro é a grande comissão, de Mateus 28, o mandamento de levar o evangelho a todas as nações. O que já implica uma universalidade. Exato. O segundo pilar vem de Colossenses 3:11, que afirma que em Cristo não há distinção entre grego e judeu, ou seja, as identidades étnicas são secundárias. E o terceiro? O terceiro, talvez o mais direto, é o mandamento de Tiago 1:27, que define a religião pura como cuidar dos órfãos e das viúvas. Um chamado direto para cuidar dos mais vulneráveis. Justamente, cuidar de quem a sociedade marginaliza. Fazendo uma síntese, então, o que o artigo nos propõe é uma espécie de resgate do termo igreja inclusiva. Um resgate é uma boa palavra. Ele nos leva por uma jornada que começa com rampas de acesso e intérpretes de Libras, passa pelo apoio a dependentes químicos e chega à integração de diferentes etnias, argumentando que tudo isso é a verdadeira essência da inclusão. Exatamente. O principal takeaway é que há uma tensão enorme, uma disputa de significado. De um lado, essa definição ampla, prática e social de inclusão, focada no acolhimento de marginalizados e na remoção de barreiras. E do outro, uma definição teológica muito específica ligada ao movimento de afirmação LGBTQIA+. E o artigo não trata as duas como versões da mesma coisa? De jeito nenhum. Ele as apresenta como movimentos distintos, com fundamentos e objetivos diferentes, chegando a classificar o segundo como pseudo-cristão e controverso, na visão dele. Então a grande provocação do texto é nos forçar a perguntar: quando usamos a palavra inclusiva, de qual inclusão estamos falando? Perfeito. É exatamente essa a questão.
E isso levanta uma outra pergunta importante, que vai além do artigo. Qual? O autor traça uma linha muito clara no que ele considera ser a fronteira entre a inclusão bíblica e outros movimentos. Certo. A questão que fica para a gente refletir é como uma comunidade, qualquer comunidade, religiosa ou não, consegue preservar o significado de seus termos fundamentais enquanto dialoga com uma sociedade que está sempre mudando. Exato. Onde exatamente fica a fronteira entre adaptar a linguagem para ser mais acolhedor e alterar crenças que são consideradas essenciais e imutáveis. Essa é a tensão. É a grande tensão que o artigo expõe.